Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos novamente refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia, que hoje é de Marcos, capítulo 12, versículos do 13 ao 17. No Evangelho de hoje nós ouvimos dizer que algumas autoridades judaicas mandaram que alguns judeus que eram partidários de Herodes fossem falar com Jesus para lhe fazer alguns questionamentos. Isso é importante notarmos enquanto um detalhe do Evangelho, porque os judeus, de maneira geral, eram contra Herodes e todos os romanos, porque tinham invadido a sua terra e exploravam a sua terra, cobravam impostos, e normalmente os judeus eram contra os romanos e enxergavam nos romanos pessoas verdadeiramente pecadoras, não apenas por não seguir o seu Deus, a sua fé, mas também por estar em solo israelita e explorar o solo israelita, sobretudo com a cobrança dos impostos e das taxas. Mas entre eles haviam alguns judeus que eram a favor dos romanos, a favor de Herodes, a favor de César, que era o imperador. E por isso essas autoridades judaicas mandam que esses judeus que eram favoráveis aos romanos falar com Jesus, perguntar por Jesus e questionar Jesus a respeito do pagamento dos impostos, porque dessa forma, se Jesus falasse que era contra o pagamento dos impostos a César, então eles mesmos iriam denunciar a Jesus como uma pessoa que era contra César, contra o Império Romano, contra os impostos, e encontrariam desta forma uma maneira de prender e de condenar Jesus. E é interessante que essas pessoas chegam a Jesus primeiro bajulando a Jesus, falando da sua sabedoria, mas tudo de maneira hipócrita, nada que vinha do seu coração. Até que perguntam ao Senhor finalmente se era lícito ou não pagar o imposto a César. E aí Jesus, com toda a sua sabedoria divina, fala a eles de maneira belíssima, fazendo a comparação da figura da moeda e das inscrições da moeda, dizendo: de quem são a inscritura e a figura na moeda? Ao que respondem: é de César. E ao que Jesus também lhes replica dizendo: portanto, dai a César o que é de César. Para mostrar justamente que toda aquela questão de imposto, de dinheiro, de bens materiais, não importava de fato para o reino de Deus, mas importava para Deus a pessoa. Por isso, ao dizer dar a César o que é de César, referindo-se à moeda, ao dinheiro, Jesus também referia-se a nos darmos completamente a Deus, porque da mesma forma que havia na moeda a inscrição de César e a sua figura, em nós foi também impresso a imagem e semelhança de Deus. Por isso, conforme aquela moeda trazia a figura e a inscrição de César, era de César, nós trazemos em nós a imagem e a semelhança, a figura, a inscrição de Deus que nos criou em nós, para dizer que somos de Deus e a Deus precisamos nos dar, nos doar, nos entregar completamente. Façamos da nossa vida uma entrega total e plena àquele que é o nosso Deus, que nos criou e que imprimiu em nós as marcas da sua criação. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.